Casa Arryn se origina nas mais antigas e puras estirpes da nobreza Andala. Os reis Arryn podem orgulhosamente traçar sua linhagem até os próprios Andalos, e alguns deles vão mais longe, afirmando descender de Rugor da Colina. Mas em qualquer discussão sobre as origens da Casa Arryn, é crucial distinguir entre história e lenda. Há abundante evidência histórica sobre da existência de Sir Arthas Arryn, o Cavaleiro Falcão, a governar a montanha e o vale. Sua vitória sobre o rei Robert II na Batalha das Sete Estrelas também é bem atestada, mesmo que os detalhes de tal vitória tenham sido de algum modo enfeitados pelos séculos que se seguiram. O rei Arthas foi, certamente, um homem real, ainda que um homem extraordinário. No Vale, no entanto, os feitos desse personagem histórico real se confundiram totalmente com aquelas de seu lendário homônimo, outro Arthas Arryn, que viveu milhares de anos antes, na Era dos Heróis, e é lembrado nas canções e na história como o Cavaleiro Alado. Supostamente, o primeiro Sir Arthas Arryn cavalgou em um cavalo alado, possivelmente uma lembrança distorcida de cavaleiros e dragões vistos de longe, sugere Arquimestre Pedestran. Exércitos de águias lutavam ao seu comando. Para conquistar o vale, ele voou até o alto da lança do gigante e matou o rei Grifo. Tinha gigantes e bacalhaus entre seus amigos, e casou-se com uma mulher dos filhos da floresta, embora ela tenha morrido ao dar à luz a seu filho. Uma centena de outras histórias são contadas sobre ele, a maior parte tão fantasiosas quanto essas. É altamente improvável que tal homem tenha existido, como Lan o Esperto nas terras ocidentais e Brandon o Construtor no norte. O Cavaleiro Alado é feito de lendas, não de carne e osso. Se tal herói alguma vez caminhou pelas montanhas e pelo vale, ainda nas brumas sombrias da Era da Aurora, seu nome certamente não foi Arthas Arryn, pois os Arryn são de puro sangue Andal, e esse cavaleiro alado viveu e voou e lutou milhares de anos antes que os primeiros Ândalos chegassem a Westeros. Provavelmente, foram os cantores que fundiram essas duas figuras, atribuindo os feitos do legendário Cavaleiro Alado ao histórico Cavaleiro Falcão, talvez com o objetivo de agradar os sucessores do rei Arthas Arryn, ao colocar esse grande herói dos primeiros homens entre seus antepassados. A história verdadeira da Casa Arryn não tem gigantes nem grifos, sequer cavalos alados. Mesmo assim, do dia em que Sir Arthas usou pela primeira vez a coroa do Falcão até hoje, eles ocuparam com justiça um lugar célebre na história dos Sete Reinos. Desde os dias da conquista de Aegon, os senhores do Ninho da Águia serviram ao Trono de Ferro como guardiões do leste, defendendo o litoral de Westeros contra inimigos de além-mar. Além disso, as crônicas nos falam de incontáveis batalhas com os clãs selvagens das montanhas, da luta de 1000 anos com o norte pelas Três Irmãs, das batalhas sangrentas nas quais as frotas Arryn expulsaram traficantes de escravos de volantes, salteadores nascidos no ferro e piratas dos degraus e das Ilhas Basilisco. Os Starks podem ser mais antigos, mas suas lendas são de antes que os primeiros homens dominassem a escrita, enquanto os Arryn fomentaram o aprendizado entre septãs e septões, e suas boas obras e grandes feitos foram logo narrados em crônicas e registrados nas obras de devoção da fé, como a unificação do reino e o estabelecimento do garoto Ronel Arryn, o rei que voou, como primeiro senhor do Ninho da Águia. Surgiram novas oportunidades para a casa. Não foi nenhuma grande surpresa quando a rainha Rhaenys Targaryen arranjou o noivado do jovem Ronel com a filha de Torrhen Stark, pois esse foi apenas um dos muitos casamentos que ela arranjou em nome da paz. Infelizmente, Lord Ronel logo teve uma morte violenta nas mãos de seu irmão Jonos, o assassino de parentes. Mas a linhagem Arryn continuou por meio de um parente e continuou profundamente envolvida em muitos dos grandes assuntos dos Sete Reinos.
A casa Arryn pode até mesmo se vangloriar da rara distinção de, por 2 vezes, ter sido considerada digna de um casamento com o sangue do dragão. Rodrik Arryn, senhor do Ninho da Águia, foi honrado pelo rei Jaehaerys I Targaryen e sua esposa, a boa rainha Alysanne, com a mão da filha deles, a princesa Daella, e uma neta dessa união, a senhora Aemma Arryn, por sua vez se tornou a primeira esposa do rei Viserys I Targaryen e mãe de sua primeira filha nascida viva, a princesa Rhaenyra, que disputou o Trono de Ferro com o meio-irmão Aegon II. Nessa luta, Jaime Arryn, senhora do Ninho da Águia e donzela do Vale, provou ser amiga leal de Rhaenyra Targaryen e seus filhos, por fim servindo como uma das regentes de Aegon, servindo como regente do rei Aegon III. Daquela época em diante, cada Targaryen sentado no trono de ferro tinha um pouco de sangue Arryn. Os Arryn desempenharam seus papéis nas guerras dos reis Targaryen e nas rebeliões Blackfyre, permanecendo fiéis ao trono de ferro contra os pretendentes Blackfyre. Durante a primeira rebelião Blackfyre, Lord Donell Arryn liderou ousadamente a vanguarda do exército monarquista, embora suas linhas tenham sido esmagadas por Daemon Blackfyre e sua senhoria tenha corrido perigo de vida, até que Sir Gwaine Corbray, da Guarda Real, apareceu com reforços. Lord Arryn sobreviveu para lutar outro dia, e anos mais tarde fechou o vale ao tráfego pela estrada de altitude e pelo mar, quando a grande praga da primavera assolou os Sete Reinos. Dessa forma, o vale e Dorne foram os únicos não afetados por esse flagelo horrível. Em anos mais recentes, a importância do papel desempenhado por Lord Jon Arryn na rebelião de Robert não pode ser negada. De fato, foi a recusa de Lord Jon em entregar a cabeça de seus protegidos, Eddard Stark e Robert Baratheon, que desencadeou a revolta. Se ele tivesse feito o que lhe fora ordenado, o Rei Louco ainda se sentaria no trono de ferro. Apesar de sua idade avançada, Lord Arryn lutou bravamente ao lado de Robert no Tridente. Depois da guerra, o novo rei provou sua sabedoria quando fez Lord Jon Arryn sua primeira mão. A sagacidade de sua senhoria ajudou o rei Robert a governar os Sete Reinos com sabedoria e justiça desde então. É uma alegria para o reino quando um grande homem serve como mão para um grande rei, pois paz e abundância certamente virão disso. Nota: o grande conselho de 101 depois da conquista, os Arryn desempenharam um papel pequeno, pois a senhora Jane ainda não chegara à maioridade. Para representá-la no conselho veio o senhor protetor do vale, Eobert Royce, de Pedra Runa. Uma das casas mais poderosas do vale, os Royce ainda se vangloriam orgulhosamente de descenderem dos primeiros homens e de seu último grande rei, Robert II. Mesmo nos dias de hoje, os senhores de Pedra Runa vão a batalhas vestidos com a armadura de bronze de seus ancestrais, entalhada com runas que dizem proteger quem usa a armadura de qualquer ferimento. Infelizmente, o número de Royce que morreram usando a armadura rúnica é assustador. Além disso, Mestre Denestan, em seus Questões, especula que a armadura é muito menos antiga do que aparenta. A casa Arryn se origina nas mais antigas e puras estirpes da nobreza Andala. Os reis Arryn podem orgulhosamente traçar sua linhagem até os próprios Ândalos, e alguns deles vão mais longe, afirmando descender de Rugor da Colina. Mas, em qualquer discussão sobre as origens da casa Arryn, é crucial distinguir entre história e lenda. Há abundante evidência histórica da existência de Sir Arstin Arryn, o Cavaleiro Falcão, a governar a montanha e o vale. Sua vitória sobre o rei Robert II na Batalha das Sete Estrelas também é bem atestada, mesmo que os detalhes de tal vitória tenham sido, de algum modo, enfeitados pelos séculos que se seguiram.
O rei Artes foi, certamente, um homem real, ainda que um homem extraordinário. No vale, no entanto, os feitos desse personagem histórico real se confundiram totalmente com aquelas de seu lendário homônimo, outro Arst Arwen, que viveu milhares de anos antes, na Era dos Heróis, e é lembrado nas canções e na história como Cavaleiro Alado. Supostamente, o primeiro Sir Arstin Arryn cavalgou em um cavalo alado, possivelmente uma lembrança distorcida de cavaleiros de dragões vistos de longe, sugere o arquimestre Perestan. Exército de águias lutavam ao seu comando. Para conquistar o vale, ele voou até o alto da lança do gigante e matou o rei Grifo. Tinha gigantes e bacalhaus entre seus amigos e casou-se com uma mulher dos filhos da floresta, embora ela tenha morrido ao dar à luz a seu filho. Uma centena de outras histórias são contadas sobre ele, a maior parte tão fantasiosas quanto essas. É altamente improvável que tal homem tenha existido, como Lan, o esperto nas terras ocidentais, e Brandon, o construtor no norte. O cavaleiro alado é feito de lendas, não de carne e osso. Se tal herói alguma vez caminhou pelas montanhas e pelo vale, ainda nas brumas sombrias da Era da Aurora, seu nome certamente não foi Arstin Arryn, pois os Arryn são de sangue puro ândalo, e esse cavaleiro alado viveu, voou e lutou milhares de anos antes que os primeiros ândalos chegassem a Westeros. Provavelmente foram os cantores do vale que fundiam essas duas figuras, atribuindo os feitos do legendário Cavaleiro Alado ao histórico Cavaleiro Falcão, talvez com o objetivo de agradar os sucessores do rei Artis Arryn, ao colocar esse grande herói dos primeiros homens entre seus antepassados. A história verdadeira da casa Arryn não tem gigantes nem grifos, sequer cavalos alados. Mesmo assim, do dia em que Sir Arst usou pela primeira vez a coroa do falcão até hoje, eles ocuparam com justiça um lugar célebre na história dos Sete Reinos. Desde os dias da conquista de Aegon, os senhores do Ninho da Águia serviram o Trono de Ferro como guardiões do leste, defendendo o litoral de Westeros contra inimigos de além-mar. Antes disso, as crônicas nos falam de incontáveis batalhas com os clãs selvagens das montanhas, da luta de 1000 anos com o norte pelas Três Irmãs, das batalhas sangrentas nas quais as frotas Arryn expulsaram traficantes de escravos de volantes, salteadores nascidos no ferro e piratas dos degraus e da Ilha Basilisco. Os Starks podem ser mais antigos, mas suas lendas são de antes que os primeiros homens dominassem a escrita, enquanto os Arryn fomentaram um aprendizado entre septãs e septões, e suas boas obras e grandes feitos foram logo narrados em crônicas e registrados nas obras de devoção da fé. Com a unificação do reino e o estabelecimento do garoto Ronel Arryn, o rei que voou, como o primeiro senhor do Ninho da Águia, surgiram novas oportunidades para a casa. Não foi nenhuma grande surpresa quando a rainha Rhaenys Targaryen arranjou o noivado do jovem Ronel com a filha de Thorin Stark, pois esse foi apenas um dos muitos casamentos que ela arranjou em nome da paz. Infelizmente, Lord Ronel logo teve uma morte violenta nas mãos de seu irmão Jonos, o assassino de parentes. Mas a linhagem Arryn continuou por meio de um parente e continuou profundamente envolvida em muitos dos grandes assuntos dos Sete Reinos. A casa Arryn pode até mesmo se vangloriar da rara distinção de por 2 vezes ter sido considerada digna de um casamento com o sangue do dragão. Rodrik Arryn, senhor do Ninho da Águia, foi honrado pelo rei Jaehaerys I Targaryen e sua esposa, a boa rainha Alysanne, com a mão da filha deles, a princesa Daella, e uma neta dessa união, a senhora Aemma Arryn. Por sua vez, se tornou a primeira esposa do rei Viserys I Targaryen e mãe de sua primeira filha nascida viva, a princesa Rhaenyra, que disputou o trono de ferro com o meu irmão Aegon II. Nessa luta, Jane Arryn, senhora do Ninho da Águia e donzela do Vale,
provou ser amiga leal de Rhaenyra Targaryen e seus filhos, por fim servindo como uma das regentes do rei Aegon III. Daquela época em diante, cada Targaryen sentado no trono de ferro tinha um pouco de sangue Arryn. Os Arryn desempenharam seus papéis nas guerras dos reis Targaryen e nas rebeliões Blackfyre, permanecendo fiéis ao trono de ferro contra os pretendentes Blackfyre. Durante a primeira rebelião Blackfyre, Lord Donell Arryn liderou ousadamente a vanguarda do exército monarquista, embora suas linhas tenham sido esmagadas por Daemon Blackfyre e sua senhoria tenha corrido perigo de vida até que Sir Gwaine Corbray da Guarda Real apareceu com reforços. Lord Arryn sobreviveu para lutar outro dia, e anos mais tarde fechou o vale ao tráfico pela estrada de altitude e pelo mar, quando a grande praga da primavera assolou os Sete Reinos. Dessa forma, o vale e Dorne foram os únicos não afetados por esse flagelo horrível. Em anos mais recentes, a importância do papel desempenhado por Lord Jon Arryn na rebelião de Robert não pode ser negada. De fato, foi a recusa de Lord Jon em entregar a cabeça de seus protegidos, Eddard Stark e Robert Baratheon, que desencadeou a revolta. Se ele tivesse feito o que lhe fora ordenado, o Rei Louco ainda se sentaria no trono de ferro. Apesar de sua idade avançada, Lord Arryn lutou bravamente ao lado de Robert no Tridente. Depois da guerra, o novo rei provou sua sabedoria quando fez de Lord Jon Arryn sua primeira mão. A sagacidade de sua senhoria ajudou o rei Robert a governar os Sete Reinos com sabedoria e justiça desde então. É uma alegria para o reino quando um grande homem serve como mão para um grande rei, pois paz e abundância certamente virão disso. Nota: ao grande conselho de 101 da conquista, os Arryn desempenharam um papel pequeno, pois a senhora Jane ainda não chegara à maioridade. Para representá-la no conselho, veio o senhor protetor do vale, Yorbert Royce, de Pedra Runa. Uma das casas mais poderosas do vale, os Royce ainda se vangloriam orgulhosamente de descenderem dos primeiros homens e de seu último grande rei, Robert II. Mesmo nos dias de hoje, os senhores de Pedra Runa vão à batalha vestidos com armaduras de bronze de seus ancestrais, entalhadas com runas que dizem proteger quem usa a armadura de qualquer ferimento. Infelizmente, o número de Royce que morreu usando a armadura rúnica é assustador. Além disso, Mestre Denestan, em seu Questões, especula que a armadura é muito menos antiga do que aparenta. Alto de uma saliência da lança do gigante, e nenhum castelo em Westeros ostenta mais mármore em suas paredes ou sobre o chão. Mesmo assim, os Arryn e os Homens do Vale lhe dirão que o Ninho da Águia é inexpugnável também, pois sua localização no alto da encosta da montanha torna impossível atacá-lo. O menor dos castelos reais de Westeros, o Ninho da Águia não era originalmente a sede da Casa Arryn. Essa honra pertence aos Portões da Lua, um castelo muito maior que fica ao pé da Lança do Gigante, no mesmo lugar onde Sir Arthur Arryn e seus ândalos acamparam na noite anterior da Batalha das Sete Estrelas. Ainda inseguro sobre seu trono nos primeiros anos de reinado, o rei Artis quis uma sede fortificada o bastante para suportar cercos e ataques se os primeiros homens se insurgissem novamente. Os Portões da Lua serviram bem o bastante para esse objetivo, mas eram mais um forte do que um palácio, e os que o viam pela primeira vez ficaram conhecidos por observar que era um bom castelo para um senhor de menor importância, mas não era moradia adequada para um rei. Acontece que isso não incomodava muito o rei Artis, pois ele raramente estava ali. O primeiro rei Arryn passou a maior parte de seu reinado no lombo de um cavalo, cavalgando de um extremo de seus domínios ao outro, em um movimento real sem fim. Meu trono é feito do couro da sela, ele teria dito, e meu castelo é uma tenda. O rei Artis foi sucedido por seus dois filhos mais velhos,
que reinaram um de cada vez, como segundo e terceiro reis da montanha e do vale. Ao contrário do pai, eles passaram porções consideráveis dos respectivos reinados nos portões da lua, e pareceram satisfeitos lá, embora cada um deles tenha ordenado acréscimos ao castelo. Foi o quarto rei Erin, neto de Artes I, que começou o processo que resultou na construção do Ninho da Águia. Roland Erin fora mandado para viver com o rei Ândalo nas terras fluviais ainda menino, e viajou muito depois que ganhou suas esporas, visitando Vila Velha e Lannisporto, antes de voltar para o vale após a morte do pai, para vestir a coroa do falcão. Tendo visto as maravilhas de Torralta e Rochedo Casterly, e os grandes castelos dos primeiros homens que ainda salpicavam as terras do Tridente, ele sentiu que os portões da lua pareciam mesquinhos e feios na comparação. O primeiro impulso do rei Roland foi derrubar os portões e construir sua sede no mesmo lugar. Mas, naquele inverno, milhares de selvagens desceram das montanhas em busca de comida e abrigo, pois os vales de altitude estavam enterrados em profundas camadas de neve. Suas depredações mostraram ao rei o quão vulnerável era sua sede no lugar atual. As lendas afirmam que foi a futura esposa do rei, a filha de Lord Hunter, Theora, que o recordou de como seu avô derrotara Robert Royce, atacando-o do alto. Tocado pelas palavras da garota e pela própria garota, o rei Roland resolveu ocupar o terreno mais alto de todos e decretou a construção do castelo que se tornaria o Ninho da Águia. Ele não viveu para ver a obra terminada. A tarefa que sua graça delegara aos construtores era assustadora, pois as encostas mais baixas da lança do gigante eram escarpadas e muito grandes, e lá em cima a pedra nua da montanha se tornava íngreme e gelada. Foi preciso mais de uma década só para abrir uma estrada em zigue-zague pela encosta da montanha. Além das árvores, um pequeno exército de pedreiros foi enviado para trabalhar com martelos e cinzel para escavar degraus que facilitassem a subida onde a encosta ainda era mais íngreme. Meu Deus do céu, hein? Enquanto isso, Roland enviou seus construtores pelos 7 reinos em busca de pedra, pois sua graça não gostava da aparência do mármore disponível no vale. Eita, riquinhos com sua mania do caralho. Com o tempo veio outro inverno e outro ataque dos selvagens clãs da montanha da lua sobre o vale. Pego desprevenido por um bando dos cães pintados, o rei Roland I Erin foi empurrado do cavalo e morto, bem feito. O crânio esmagado por uma clava de pedra, enquanto tentava desembainhar a espada longa. Mereceu. Reinara por 26 anos, só o suficiente para ver as primeiras pedras colocadas para o castelo que decretara. A construção prosseguiu durante os reinados de seu filho e de seu neto, mas o progresso era dolorosamente lento, pois todo o mármore tinha de ser trazido de navio de Tarte, depois carregado pela encosta da lança do gigante em mulas. Dúzia de mulas morreram enquanto faziam a subida, juntamente com 4 trabalhadores e um mestre pedreiro. Lentamente, o castelo começou a ser erguido, metro por metro, até que a coroa do falcão passou para o bisneto do rei que, pela primeira vez, sonhara com um castelo no céu. Guerras e meretrizes eram as paixões do rei Roland II, não construção. O custo do Ninho da Águia se tornara proibitivo, e o novo rei precisava de ouro para pagar a campanha que estava planejando nas terras fluviais. Mal seu pai foi colocado para descansar, e o rei Roland II ordenou a suspensão de todos os trabalhos no castelo. E foi assim que o Ninho da Águia ficou abandonado para os céus pela maior parte dos 4 anos seguintes. Falcões faziam ninho entre as torres semiprontas, enquanto o rei Roland II lutava com os primeiros homens em busca de ouro e glória. Mas a conquista se provou mais difícil de alcançar do que ele previra. Depois de várias vitórias pequenas e sem importância sobre reis menores, Roland se encontrou diante de Trisfer IV, o martelo da justiça. O último rei verdadeiramente grande dos primeiros homens,
garantiu a Roland Arryn uma derrota acachapante e outra, ainda pior, no ano seguinte. Em perigo de vida, Sua Graça fugiu para o castelo de um de seus antigos aliados, um senhor ândalo, só para ser traído e entregue acorrentado a Tristfer. 4 anos depois de deixar o vale em esplendor, o rei Roland II foi decapitado em Pedra-Velhas pelo próprio martelo da justiça. Poucos lamentaram sua morte no vale, onde sua beligerância e vaidade não conquistaram amigos. Quando seu irmão, Robin Arryn, o sucedeu, o trabalho no Ninho da Águia foi retomado. Mesmo assim, foram necessários 43 anos e 4 reis antes que o castelo finalmente estivesse pronto e apto para a habitação. Mestre Quincy, o primeiro de sua ordem a servir ali, declarou que o Ninho da Águia era a mais esplêndida obra já construída pelas mãos do homem, um palácio digno dos próprios deuses. Certamente o Pai de Cima não tem uma sede dessas. Naquela época, até hoje, o Ninho da Águia permaneceu como sede da Casa Arryn na primavera, no verão e no outono. No inverno, o gelo, neve e ventos uivantes tornam a subida impossível e o próprio castelo inabitável. Mas, no verão, o castelo é banhado pelas frescas brisas da montanha, um refúgio bem-vindo do calor sufocante do vale abaixo. Não há outro castelo como esse em todo o mundo, ou pelo menos nenhum que se equipare a ele foi registrado. Nota: vale a pena destacar a estátua no Bosque Sagrado do Ninho da Águia, uma elegante representação do choro de Alyssa Arryn. As lendas dizem que, há 6.000 anos, Alyssa viu seu marido, irmãos e filhos serem todos mortos e que nunca derramou uma lágrima. Por isso, os deuses a puniram, não permitindo que descansasse até que suas lágrimas caíssem no vale abaixo. A grande cachoeira que cai da lança do gigante é conhecida como Lágrimas de Alyssa, pois as águas vertem de tal altura que se transformam em névoa muito antes de alcançarem o chão. Quão verdadeira é a história? Alyssa Arryn viveu, disso podemos ter razoável certeza, mas é provável que tenha vivido há 6.000 anos. A história verdadeira sugere 4.000 anos, enquanto Denestan aposta na metade desse número em questões. Eu acho que é improvável ali, hein? Fim da nota. O Ninho da Águia nunca caiu pela força. Para atacá-lo, primeiro o inimigo precisa tomar os portões da lua na base da montanha, um castelo formidável por si só. Na sequência, resta uma longa subida, e enquanto isso acontece, o inimigo precisa atacar não menos do que 3 castelos que protegem o caminho sinuoso na montanha: Pedra, Neve e Céu. Essa série de defesas já torna a aproximação do Ninho da Águia bem difícil, mas, mesmo se o inimigo tomar cada um desses castelos, ele se encontrará na base de um penhasco, com o Ninho da Águia empoleirado quase 200 metros acima, alcançável apenas por cesto ou escada. Não é de se estranhar que poucos esforços sérios tenham sido feitos para sitiar o Ninho da Águia. Desde que o castelo ficou pronto, os reis Arryn sempre foram conhecidos por terem um reduto inexpugnável onde se refugiar quando pressionados. Os mestres que serviram a casa Arryn, todos estudantes da arte da guerra, são unânimes na crença de que o castelo não pode ser tomado. Exceto talvez por dragões, como Visina Targaryen provou certa vez, quando pousou no pátio interno do Ninho da Águia em seu dragão, Vagar, e persuadiu a mãe do último rei Arryn a se submeter à casa Targaryen e entregar a coroa do falcão. Mas quase 3 séculos se passaram desde esse dia, e o último dragão pereceu há muito em Porto Real. Então os futuros senhores do Ninho da Águia podem, mais uma vez, dormir em segurança, sabendo que sua esplêndida sede permanece para sempre invulnerável e impenetrável.